E se eu te dissesse que tudo que você acredita sobre sucesso está errado? Desde cedo, nos repetiram que a vida tinha uma linha do tempo. Estudar jovem, conquistar cedo, brilhar antes dos 30, ser reconhecido o quanto antes. Se você não alcançasse rápido, estaria atrasado. Se não fosse notado cedo, já teria perdido a chance. Essa crença, martelada em nossas cabeças, tornou-se tão comum que parece verdade universal. Mas não é. Napoleon Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, já alertava: a mente humana é como um jardim. Se você não escolhe conscientemente as sementes que planta, alguém planta por você. E quase sempre, o que o mundo planta são sementes de limitação, medo e comparação. Você não percebe, mas desde muito jovem escuta frases como: você precisa decidir sua vida logo. Se não conquistar cedo, já era. Depois dos 30, é só ladeira abaixo. Essas frases parecem conselhos, mas são armadilhas. Elas agem como gotas caindo sobre a pedra. Repetidas vezes, silenciosamente, moldam sua mente até que você começa a acreditar nelas. E quando acredita, passa a viver em função delas. De repente, você se pega repetindo crenças que não escolheu. Estou velho demais. É tarde para recomeçar. Já perdi o timing. Essas frases não nasceram da sua essência. Elas foram colocadas em você. São pensamentos herdados, não escolhidos. E o resultado disso é devastador. Você acorda todos os dias carregando uma angústia silenciosa, acreditando que está atrasado em relação a um relógio que nunca foi seu. Mas aqui está a verdade. Florescer tarde não é sinal de fracasso, é sinal de preparo. Existe uma diferença brutal entre estar atrasado e estar amadurecendo. Quando você sente a pressão porque ainda não chegou, está apenas absorvendo o veneno de um tempo que não pertence a você. Napoleon Hill estudou a vida dos maiores realizadores de sua época durante mais de 20 anos. E o que ele descobriu foi surpreendente. Nenhum deles seguiu esse roteiro linear que a sociedade insiste em repetir. Muitos dos homens e mulheres que transformaram o mundo floresceram tarde. E quando floresceram, vieram com raízes profundas, porque o tempo de espera havia se transformado em tempo de amadurecimento. Enquanto o mundo se apressa em buscar aplausos, você tem a chance de construir profundidade. Enquanto outros correm para provar algo para os outros, você tem a chance de aprender a observar, a se desenvolver, a se fortalecer sem pressa. E Hill reforça: fracassos temporários não são derrotas, são desvios estratégicos. São experiências que lapidam sua mente para que ela suporte o peso do sucesso quando ele chegar. É isso que quase ninguém conta. O sucesso tardio é uma vantagem invisível, porque o silêncio, a espera e até mesmo as quedas constroem um tipo de força que não nasce da pressa. Uma força calma, enraizada, resistente. Mas para que essa força se manifeste, você precisa traçar limites. Há uma diferença enorme entre impor fronteiras e sufocar sentimentos. Suprimir é fingir que nada acontece, mas por dentro a mente acumula desgaste. Já impor fronteiras é escolher onde sua energia será investida. Hill falava muito sobre ambiente mental. Ele dizia que você é moldado pelas vozes que mais escuta, pelas ideias que mais repete e pelas pessoas com quem mais convive. Se ao seu redor só existem vozes que falam de limitação, inevitavelmente sua mente será pequena. Se os diálogos próximos giram apenas em torno de arrependimento, sua mente ficará encharcada de passado. E a cada repetição, algo dentro de você vai sendo moldado. Como a água que, de tanto escorrer sobre a pedra, a esculpe. Não é drama, é rotina, não é ataque, é erosão silenciosa. Até que você confunde eco com pensamento próprio. Romper esse ciclo não é fácil. Muitas vezes, significa se afastar de pessoas que você ama. Significa dizer não
a conversas que celebram fracassos. Significa abandonar rodas sociais que só reverenciam quem você foi, nunca quem você está se tornando. Hill chamava isso de coragem de decisão. Ele dizia: indecisão é o maior ladrão de oportunidades, porque quem não decide, permite que outros decidam em seu lugar. E aqui entra uma das lições mais fortes. Você não precisa justificar seu crescimento. Você só precisa protegê-lo. Você não é ingrato por se afastar de pessoas que não acreditam em você. Você não é frio por desligar chamadas que terminam sempre em reclamações. Você não é egoísta por priorizar sua energia. Isso não é crueldade, é sobrevivência. O passado engana porque se veste de conforto. Velhas músicas, velhas fotos, velhos rituais. Tudo isso parece carinho, mas na verdade é uma prisão. Você não sente falta do passado em si, mas da versão de você que acreditava sem medo, que arriscava sem pensar nas quedas. Mas será que aquele você era realmente melhor? Ou apenas mais ingênuo? Talvez o passado nunca tenha sido dourado. Talvez você só esteja frustrado demais para admitir que o presente ainda guarda poder. E aqui está uma das maiores verdades. Existe uma versão sua que imaginava ter vencido cedo, com tudo resolvido antes dos 30. Mas essa versão nunca existiu de fato. Era apenas uma miragem. Uma projeção criada por linhas do tempo alheias. Você não fracassou. Você apenas ultrapassou o roteiro que te deram. E agora precisa soltar esse fantasma. Jung dizia que crescer exige a morte da persona, aquela máscara que usamos no início para nos proteger, mas que depois precisa ser deixada para trás. Napoleon Hill dizia a mesma coisa em outras palavras. É preciso abandonar crenças que serviram no início, mas que agora te limitam. Essa identidade antiga funcionou. Ela te trouxe até aqui, mas não te levará além. E crescer, de verdade, exige luto. Não apenas pelo tempo que você acha que perdeu, mas pela versão de você que já não cabe mais. Deixar essa identidade não é traição, é reinvenção. Fácil é idolatrar quem você foi. Difícil é se render ao que está nascendo agora. Mas a pergunta precisa ser feita. Esse antigo eu ainda constrói? Ou apenas destrói silenciosamente sua capacidade de evoluir? Se não constrói, então está te corroendo. Às vezes, a atitude mais corajosa é simplesmente agradecer. Obrigado por ter me trazido até aqui, mas eu não sou mais você. E então, fechar o álbum, desligar a playlist e caminhar, mesmo sem saber ainda em direção a quem. É nesse ponto que muitos desistem, porque soltar quem você foi não é o mesmo que já ser quem você vai se tornar. Entre esses dois momentos existe o vazio. Existe o limbo da identidade. Não há títulos, não há certezas, não há plateia. Você não é mais movido pelos sonhos antigos, mas os novos ainda não ganharam forma. Não é mais aceito pelo grupo de antes, mas ainda não encontrou os seus. A maioria chama isso de estar perdido. Mas não é perda, é reescrita. E toda reescrita exige silêncio, sombra, invisibilidade temporária. Pense numa semente enterrada. Do lado de fora, nada acontece. Mas no escuro, ela já está criando raízes. Está formando a estrutura que sustentará o que virá à tona. É assim com você. Essa fase não é fracasso. É rebelião silenciosa. É reconstrução sagrada. Não é glamurosa, mas é poderosa. Porque, quando ressurgir, você não voltará apenas melhorado. Voltará transformado. Quando você se sentir tentado a olhar para o lado, a rolar a tela, a comparar sua trajetória com a dos outros, lembre-se, não existe linha do tempo igual. Você vai ver os jovens crescendo rápido, os antigos colegas que parecem ter tudo resolvido, rostos sorridentes exibindo conquistas. E, no silêncio da sua espera, uma voz vai sussurrar: "O que há de errado comigo?"
Por que ainda não aconteceu comigo? Mas Napoleon Hill nos ensina que barulho não é progresso. Aparência não é substância. Profundidade não se mede em velocidade, mas em resistência, consistência e clareza de propósito. O mundo premia o imediato, mas o que permanece, o que deixa legado, nasce da paciência, do cultivo silencioso, da repetição deliberada. A história mostra que os grandes transformadores não foram os que gritaram mais alto, mas os que desapareceram por um tempo. Os esquecidos, os mal interpretados, os criticados. Até que retornaram, não como versões melhores do que eram, mas como algo totalmente diferente, irreconhecível. E é nesse silêncio que sua transformação acontece. Não é ausência de movimento, é movimento interno. Não é inação, é preparação. É a construção invisível da estrutura que sustentará cada ação futura. Napoleon Hill chamaria isso de maestria do controle mental. A habilidade de direcionar sua energia, pensamento e crenças para o que realmente importa, enquanto o mundo tenta distraí-lo. Não há aplausos nesse momento, não há medalhas, não há trending topics, e isso é o que prova que é verdadeiro. Porque a reconstrução não começa quando alguém nota. Começa quando você decide. Não decidir tentar, não decidir experimentar, mas decidir reconstruir, tijolo por tijolo, crença por crença, dia após dia, mesmo sem audiência. O preço de se tornar alguém profundo é a invisibilidade. Primeiro, parece desaparecimento. Depois, renascimento. E quando você ressurgir, não precisará anunciar sua transformação. Sua presença falará antes de qualquer palavra. Entrará em lugares antes indiferentes e, sem levantar a voz, mudará a energia da sala inteira. A força verdadeira não grita, ela é sentida. Napoleon Hill afirmava: os homens de sucesso são mestres do seu próprio destino porque aprendem a governar a mente antes de governar o mundo. O mesmo vale para quem floresce tarde. A transformação vem de dentro, não da validação externa. O tempo não é inimigo. O verdadeiro inimigo é o conforto. Ele mantém você em ciclos de quase, talvez amanhã. Eu deveria estar satisfeito com o que já conquistei. O conforto é uma gaiola dourada que mantém sua energia limitada. Mas existe algo mais forte: coerência. Coerência é quando o que está dentro finalmente se alinha com o que está fora. Quando você não precisa mais fingir força porque já a construiu. Quando não fala mais sobre quem vai se tornar, porque já está vivendo isso. É nesse ponto que Hill diria: você está aplicando o poder do hábito mental, transformando repetição e foco em resultados tangíveis. Se agora você está em silêncio, fora do radar, ótimo. É aí que o poder se acumula. É nesse espaço que sua mente se reorganiza, sua identidade se refaz, sua visão se cristaliza. Não fuja, não acelere, não suavize o processo. Permaneça. Quando retornar, não será como promessa, mas como presença inegável. Não precisará ser notado, será impossível de ignorar. Você não vai ganhar troféus por curar feridas antigas. Não terá trending topic por aprender a se respeitar. Não estourará em números porque escolheu disciplina ao invés de distração. Mas esse é o preço do que é sólido, invisível enquanto se constrói, irreversível quando se manifesta. O sucesso tardio tem uma arma secreta: experiência. Cada queda, cada dúvida, cada momento de silêncio adicionou camadas à sua visão, à sua paciência, à sua habilidade de decidir com clareza. Napoleon Hill acreditava que essa experiência é a maior riqueza que alguém pode ter, porque ela forma discernimento, a base da verdadeira liderança e realização. O mundo está cheio de movimentos ruidosos, mas vazios. Early bloomers, pressa, validação instantânea, tudo isso é superficial. Mas quem floresce tarde, quem aprende a cultivar em silêncio,
Acumula algo que o barulho nunca oferece: substância. Substância não é medida em seguidores, é medida em impacto, em coerência, em capacidade de influenciar sem depender de holofotes. A paciência constrói resistência. O silêncio constrói clareza. O isolamento estratégico constrói identidade. E Hill diria: a mente que governa a si mesma governa o destino. Você não está atrasado. Você está refinado. Não é velho, é iniciado. A chama que demorou a acender queima mais forte, mais duradoura e mais profunda. E o mundo, caótico, barulhento e superficial, precisa dessa chama mais do que nunca. Não para competir, não para aparecer, mas para construir o que o barulho jamais poderá. Uma fundação sólida, uma visão clara, um legado autêntico. Late bloomers não buscam validação. Eles buscam visão. Já experimentaram falhas, já enfrentaram silêncio, já caminharam em escuridão. Não temem desconforto, não se abalam com retrocessos. A chama deles não grita. Ela simula um fogo silencioso, constante, imutável. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é mensurado por riqueza momentânea, mas por consistência, resistência e contribuição. É isso que late bloomers têm de sobra. Eles não competem mais, eles guiam. Não precisam elevar a voz. Quando falam, todos escutam, porque falar é diferente de ser. Early bloomers buscam provar. Late bloomers oferecem. Essa é a diferença entre a busca por validação e a busca por legado. E o legado não se mede em tendências ou likes. Mede-se em profundidade, coerência e permanência. Quem floresce tarde compreende que a fama é efêmera, mas a transformação real é duradoura. Não há pressa, não há comparações válidas. Cada semente que você plantou em silêncio, cada noite de reflexão, cada decisão de afastar o que não agrega, tudo isso formará a árvore que florescerá mais tarde, mas de forma magnífica e resistente. O processo é solitário, porque ninguém verá a luta interna. Mas Hill ensina: o que é construído no silêncio cresce forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Você não está tentando impressionar, está construindo. Não está buscando aceitação, está cultivando consistência. Não está buscando atenção, está consolidando identidade. Quando esse novo você emergir, não será uma melhora temporária, será uma reinvenção completa. Cada pessoa, cada situação, cada desafio anterior terá contribuído para algo que ninguém poderá ignorar. E quando finalmente se revelar, será impossível de descartar, porque não será apenas sucesso aparente, será autenticidade, coerência e força. Hill dizia que a mente humana pode ser seu maior aliado ou inimigo. Quem floresce cedo, muitas vezes, se perde na validação externa. Quem floresce tarde aprende a dominar a mente, a cultivar paciência, a valorizar consistência e a proteger a própria energia. O mundo atual, barulhento, acelerado e cheio de distrações, não valoriza quem constrói em silêncio. Mas a história sempre mostra: os que constroem em silêncio não apenas sobrevivem, mas dominam. Eles redefinem padrões, criam fundamentos e influenciam gerações. Você não precisa correr, não precisa provar, não precisa mostrar. Você precisa apenas continuar. Tijolo por tijolo, crença por crença, ação por ação. Quando emergir, não será um retorno. Será uma revolução silenciosa. E a diferença é clara. Os primeiros a aparecer ganham atenção passageira. Os que florescem tarde ganham impacto duradouro. Os primeiros têm brilho efêmero. Os últimos têm fogo que não se apaga. Então, se você está em silêncio agora, não tema. Não é fracasso. Não é atraso. É o preparo. É a construção invisível que o mundo ainda não percebe, mas que ninguém poderá ignorar quando finalmente se revelar. Este é o poder do florescimento tardio.
Este é o poder da mente treinada, do ambiente mental protegido e das decisões conscientes. Este é o legado que Napoleon Hill destacaria. Não o ouro, não o aplauso, mas a construção de uma mente, caráter e vida que resistem ao tempo, à pressão e ao barulho. E quando você finalmente emergir, não será apenas alguém que alcançou objetivos. Será alguém que se tornou intocável, coerente, profundo, sólido e indispensável. Porque florescer tarde não é derrota, é domínio silencioso do seu próprio destino. E o mundo finalmente não poderá ignorar o que você se tornou.